Técnicas subjetivas. Aí nós temos aí 6 principais, que vocês podem dar o material na apostila de desenvolvimento para vocês verem os exemplos que nós oferecemos a vocês de nossos ex-alunos. Metáfora. Brinquei com vocês com várias construções metafóricas aí. O que seguia? Lembra que eu mencionei da causa e consequência lá, ou do material de conflitos sociais? Que a gente diz lá assim, olha, a realidade brasileira se comporta, ou configura-se como uma guerra civil. Essa estrutura como uma guerra civil apresenta uma relação comparativa e sintática, que demonstra uma aproximação entre dois eventos, uma guerra civil, a guerra civil espanhola, no caso lá do quadro Guernica, e a realidade brasileira, que muitas vezes a gente faz essa conexão. Só que nós temos uma estrutura sintática. A metáfora e a comparação, elas são muito semelhantes. Semelhantes. Elas justamente valem-se das semelhanças, aproximam elementos que são semelhantes. Só que a metáfora, ela oculta a estrutura sintática. Então, assim, a gente pode dizer assim, olha, a realidade configura-se como uma guerra civil. Aí a gente diz assim, a realidade brasileira é uma guerra civil. Na realidade brasileira, é uma guerra civil. Vê-se uma guerra civil. A realidade brasileira arma uma guerra civil. Né? O interessante de usar uma metáfora num texto dissertativo, livre, é justamente você partir dela como princípio organizador do seu texto. Porque aí você faz com que a metáfora ela tenha desdobramento. Aí você pode utilizar a exploração em campo semântico, por exemplo. Campo semântico bélico, vou falar da guerra, aí eu trago lá disputa, batalha, mortos, conflitos, tiros, armas, que aí a gente vai dizer e transformar isso em referência, né? Dizer assim, olha, na guerra do consumo, as maiores vítimas, a parte derrotada é sempre o consumidor. Porque as armas da publicidade, com certeza, se valem ou têm um poder de destruição semelhante ao de uma bomba atômica. Aí vocês podem explorar essa ideia, tá vendo? Trazer essas várias referências do campo semântico. E aí você pode dizer assim, no final, fazer uma quebra da metáfora. Dizer assim, essas imagens bélicas, essas imagens referentes à guerra, funcionam perfeitamente para caracterizar a sociedade do consumo que está alvejada por alvejada de guerra também, alvejada por essa condição de imposição de um comportamento que não diz respeito à essência, se vocês acreditarem em essência, à essência da humanidade. Né? Metáfora. Paralelismo estilístico. Esse aqui é mais fácil. É um pouquinho mais fácil, né, do que a metáfora. A metáfora exige um pouquinho mais de criatividade. Paralelismo estilístico, a gente pode fazer esse paralelo, né, entre 3 períodos, por exemplo, e fazê-los de forma semelhante. Né? Por exemplo, assim, por que é estilístico? Porque é uma escolha que você se pauta da repetição, a repetição tem uma função. Eu estava mais cedo dando aula para a Isadora, falei disso, que a repetição ela pode acontecer no texto desde que ela cumpra uma função. E aí, no paralelismo sintático, ela tem uma função, que é justamente fazer essa repetição. E o paralelismo sintático pode servir como indício dessa repetição que acontece no sistema de produção em série, produção em massa, do consumo em massa. Existe uma repetição aí incessante. Né? Então, a gente pode dizer assim, o homem da sociedade de consumo comporta-se segundo os padrões estabelecidos pela indústria cultural. Olha outro conceito. A indústria cultural, que é o conceito lá do Adorno do Horkheimer, né, que também é uma ótima referência para discutir a relação do homem-consumo. O homem da sociedade de consumo comporta-se ou obedece aos ditames da sociedade capitalista. O homem da sociedade de consumo segue as orientações da sociedade líquida. Nessa subserviência irrefletida, o homem do consumo, do homem da sociedade de consumo, deixa de ser homem para ser consumido pela sociedade. Né? Aí a gente pode fazer essa brincadeira dessa repetição e depois quebra, né, um paralelismo sintático. Não sei se ficou muito bom, né? Deu para registrar aí? Perguntas. Perguntas também, a gente pode ter uma pergunta lá no início da introdução, respondê-la, ou pode fazer uma pergunta no interior do parágrafo, ou várias perguntas, fazer um paralelismo de perguntas. A gente não recomenda a pergunta para o Enem, porque normalmente, se acontecendo, sobretudo no fim de parágrafo, ela deixa uma lacuna a ser resolvida. E como há um critério de avaliação que reporta a questão do desenvolvimento das ideias,
né? Pode ser que essa lacuna seja considerada como uma falha no seu projeto de texto, no seu desenvolvimento. E aí, por isso, a gente não recomenda. Não que não seja possível. Pode ser que você faça uma pergunta no interior do parágrafo e a responda, né? Já vi textos que foram bem pontuados, que não perderam nota na competência 3, que tinham perguntas. Mas a gente não recomenda, né, que vocês façam, porque é arriscado. Porque pode ser que o avaliador tenha acordado no mau dia e ache que a pergunta é uma falha no texto, né? Agora, não devesse ser. Mas se quiserem, se tiverem, estou com muita vontade de fazer uma pergunta, coloque no interior do parágrafo e a respondam. Porque aí vocês deixam aquela questão resolvida. Não deixe uma pendência para que o seu leitor resolva. No artigo de opinião e na dissertação livre, vocês fazem as perguntas, mas também não de forma exagerada. A gente tem que também saber qual que é o seu ponto de vista. Porque pode ser uma pergunta retórica, mas às vezes quando a gente deixa um texto cheio de perguntas, pode ser uma estratégia no artigo de opinião. Né? Poderia fazer um texto cheio de perguntas, mas acho que numa avaliação não convém. Olha, eu tive uma ideia agora. Se vocês escreverem, tiverem um blog aí, mas um texto de perguntas vai assim: se o homem não, se o ser humano não se reduzisse a consumir, como faz no mundo atual, ele saberia responder as suas perguntas como se espera daquele que sabe que sabe. Ó, seria possível. Perguntas e respostas também é uma estratégia, que aí já é mais comum, vocês conhecem bem. Apelo à pena, né, o ad misericordiam, que é esse movimento para comover o público, que a publicidade faz muito bem, né? De exagerar um pouquinho. Aí temos uma figura de linguagem que é hipérbole, né? Que a gente torna a dizer assim: olha, os senhores da sociedade de consumo se agem como monstros que ignoram a condição de penúria em que se encontram milhões de seres humanos. Esses milhões a humanidade desses milhões é vendida para que socialites, os herdeiros, desfrutem do melhor caviar, dos seus melhores casacos de pele. Na verdade, a pele que está sendo vendida é de pessoas que são enterradas sem vida e cuja dignidade é negada por cuja felicidade, né, cuja dignidade é negada em prol de uma suposta felicidade de uma minoria. Olha aí, tá vendo? Uma coisa assim, que dor. Não estou dizendo que isso não seja verdade, mas é uma estratégia discursiva para que você cause esse efeito. O artigo de opinião funciona perfeitamente, né? Um provérbio de ditado popular, a gente vai assim: olha, dinheiro não compra felicidade, mas manda trazer. A gente pode partir desse ditado popular, claro, em aspas, e dizer assim: olha, esse pensamento é disseminado na sociedade do consumo como um princípio para que as pessoas reduzam o seu valor humano, né, a uma ideia de fetiche econômico. Né? Então, o homem também se transforma em mercadoria, se transforma em coisamente. Né? Temos essas possibilidades aqui. Deixa eu abrir. Eu não abri o chat aqui, vamos ver o que os meninos estão dizendo. Tem alguém que está dizendo aqui. O chat sumiu, então não estou conseguindo ver aqui. O Zoom comeu o chat. Apareceu. A Larissa lembrou bem, né, da canção do Tom Zé, que é muito bom, né? O Parque Industrial, que fala da indústria cultural. Existem canções de crítica, né? Tem uma dos engenheiros da Bahia, eu estou péssimo com os nomes hoje, né? Mas depois eu lembro desses nomes, o que eu lembro é quando os meninos vocês comentam, eu me lembro de alguma coisa, mas se eu não anoto, é um problema. Então vamos lá, vamos para o próximo. E aí nós temos aqui aqueles conceitos, 3 conceitozinhos que são motor do consumismo, né? Que uma referência importante é o Gilles Slade, que é um crítico social canadense, que escreve o livro Made to Break, né? Que é feito para estragar, feito para quebrar. A obsolescência técnica ou funcional é uma obsolescência que é comum no processo produtivo, que é quando, por exemplo, algumas técnicas elas são superadas por outras, mas umas tecnologias são substituídas por outras mais avançadas. Por exemplo, quando a gente tem lá disco de vinil, CD, DVD, aí temos MP3, aí a gente vai para uma tecnologia lá desse compartilhamento do smartphone, né, na internet, nesses aplicativos, né? Então, isso é uma obsolescência técnica, que de fato existe um atraso aí da tecnologia que é substituída por outra. A obsolescência planejada ou programada é aquela que vocês normalmente utilizam, que é a utilização de matérias-primas de baixa qualidade na produção de determinados produtos ou de determinados objetos de consumo que
reduzem a durabilidade desses produtos. Então, eles são feitos para estragar. São consumidos e aí perdem a sua eficiência, a sua funcionalidade em pouco prazo para que as pessoas voltem a consumir, que é uma estratégia antiética do mercado produtivo. Né? E, por fim, temos a obsolescência perceptível ou percebida, ou psicológica ainda, né, que é mais danosa, que diz muito respeito ao que a gente vai discutir nessa proposta, que é justamente dar a impressão ao público consumidor de que o produto já foi superado. Então, é a relação dos celulares, por exemplo. Né? Você acabou de comprar um celular, comprou o celular no ano passado, o celular está servindo ainda, você está utilizando, ele não está travando, não está acontecendo nada com ele, não caiu no chão, não quebrou a tela, não caiu dentro da água, e aí chega aquele anúncio assim, né? Ah, agora esse celular tira foto com sombra, com filtro, com, sei lá, com 3 planos, 3D, faz e você entra dentro da água com ele, aí você diz assim, mas com que frequência você entra dentro da água, que você precisa de um celular? Para que você vai levar o celular para dentro da água, né? E aí cria-se essa impressão de que houve uma superação daquele objeto que induz as pessoas a acreditar. E a associação normalmente se faz em relação à felicidade, né? Dizer assim, essa felicidade não é suficiente. Ainda não foi suficiente. Compra mais um, mais 2, mais 3. Faz uma coleção, né? E aí são esses 3 conceitos da obsolescência que poderiam ser empregados muito bem na discussão. Aí eu trouxe aqui um exemplozinho de um parágrafo, né? Como a questão da criação subjetiva, ela é um pouquinho mais elaborada, que exige um pouco mais de reflexão, né? Não que o texto subjetivo não possibilite requeira justamente essa reflexão, mas a criação, né, por isso sim temos o domínio da autoria, precisa de um pouquinho mais de planejamento aí, de que a poesia é arbitrária, aleatória, não é, né? Ela é muito bem pensada. Eu vou ler o parágrafo para vocês, que você faz uma pequena referência. Há várias referências aí, que estão diluídas ao longo do parágrafo, né? E uma que está ali ancorada, que é a da Hannah Arendt. Vou apresentar esse exemplo e vou responder as perguntas, especialmente da Camila e da Larissa, que se referiram ao Enem, que é uma angústia, né, de quem vai escrever texto para o Enem. A técnica subjetiva serve para quê no Enem? Vamos lá, eu já expliquei no início para que ela serve. Serve diretamente para o Enem, mas para o amadurecimento da sua escrita. Mas não é, a gente pode se valer dessas estratégias para também construir redações no Enem. Né? Vamos lá. Nas esteiras da cultura ocidental, dispõem-se, portanto, né, rótulos, que seria o segundo parágrafo do desenvolvimento, dispõem-se, portanto, rótulos de humanidade. Uns são mais humanos que outros, comercializados pela moeda do mesmo, do repetido, do sempre igual. O diverso se esvazia feito mercadoria, preenchendo de ansiedade, lacrado com egocentrismo, embalado à alienação. Se sobrevivem, as diferenças se transformam em desigualdades. O outro é exilado na condição de ostentação da falsa autonomia do eu, rico, belo e feliz. A pluralidade humana, sem pagar tributo a Hannah Arendt, resume-se à estampa de camiseta, que veste os corpos ao mesmo tempo que os converte em arremedo de si, por sujeição aos ditames da indústria cultural e aos proclames da sociedade do consumo. Então temos aí várias referências, não sei se vocês gostaram do parágrafo, mas aí, olha, temos palavras que pertencem ao mesmo campo semântico. E aqui, no caso, eu explorei o campo semântico do quê? Do universo de produção da sociedade capitalista. Temos ali, ó, esteiras, rótulos comercializados, moeda, mercadoria. E aí eu pensei, ó, o processo de composição de mercadoria, preencher, lacrar, embalar. Se sobrevive a diferença, o outro é exilado na condição de ostentação, da falsa autonomia do eu, rico, belo e feliz. A pluralidade humana, que aí eu vou trazer para vocês agora a explicação por que eu faço referência a Hannah Arendt, resume-se a estampa de camiseta. Claro que eu vou ter feito essa citação, provavelmente eu vou pegar essa citação que está aqui, porque aqui está de forma bastante vaga a referência. Eu teria que ter trazido essa citação antes, provavelmente lá na introdução. Né? Resume-se a estampa de camiseta que veste os corpos ao mesmo tempo que os converte a remedo de si, por sujeição aos ditames da indústria cultural, né, que eu poderia trazer a referência ao Adorno, ao Horkheimer, no parágrafo anterior, e aos proclames da sociedade do consumo. Então, talvez eu possa ter mencionado também, lá na introdução, ou no parágrafo anterior, sobre o Jean Baudrillard, apesar de que a sociedade do consumo é um conceito um pouquinho mais, que não precisa de tanta ancoragem aí num determinado autor. Né? Vamos lá. E aí eu vou, por último, apresentar essa aqui, uma citação, né, do livro A Condição Humana, da Hannah Arendt, em que ela diz: a pluralidade humana, condição básica da ação e do discurso, tem um duplo aspecto da igualdade e diferença. A ação é aquela atuação do ser humano, caracteriza o ser humano segundo a Hannah Arendt. Se não fossem iguais,
Os homens seriam incapazes de compreender-se entre si e aos seus antepassados, ou de fazer planos para o futuro e prever as necessidades das gerações vindouras. Né? Planos para o futuro foi uma redundância na tradução, né? Porque o plano tem que ser para o futuro, não tem como fazer plano para o passado. Mas o que a Hannah Arendt diz ali? Que existe um processo de identificação do homem com seus semelhantes, né? Tanto individual quanto coletivamente. Né? E é necessário para que a gente se sinta parte de algo. Né? Aquele processo de reconhecimento que o Axel Honneth falou semana passada. A gente precisa se sentir parte de algo. Né? Isso nos iguala. Que aí a gente pode até utilizar esse princípio de igualdade para pensar naquilo, nós somos todos seres humanos. Só que aí, olha, se não fossem diferentes, se cada ser humano não diferisse de todos os que existiram, existem, virão existir, os homens não precisariam do discurso da ação para se fazerem entender. Eles não poderiam se elaborar e agir para poder se compreender. Porque se a gente fosse igual sempre, em qualquer circunstância espacial, temporal, né, nós já teríamos aí mais de 5 mil anos de existência para termos nos entendido. Se até agora a gente não se entendeu, poderia desistir, né? Já deu. Né? Não tem tempo suficiente. Se 5 mil anos são suficientes, né, então não vai ter mais tempo que baste para essa compreensão. Mas o que ela diz é que nós somos realmente diferentes, nos diversificamos, tanto historicamente, quanto atualmente, né? Que a gente pode dizer assim, a gente fala diacronia, estou falando de uma coisa difícil para vocês aqui, mas vamos lá, para vocês explorarem mais ideias. Diacronia é esse processo ao longo do tempo, né? O que é cronos, né? O tempo que se distende, a diacronia. E a sincronia, que é o sincrônico, naquilo que a gente está simultâneo, né? Nós estamos no mesmo tempo, ao mesmo tempo. Né? E aí, essa diversidade humana ela se estabelece tanto na diacronia, historicamente, quanto na sincronia, no momento presente. Né? E aí a Hannah Arendt diz que na indústria cultural a gente vai ter justamente o processo de estandardização, homogeneização dos gostos, que querem justamente apagar essas dessemelhanças, essas diferenças. Para quê? Porque é muito mais fácil você comercializar aquilo que é padronizado do que você vai produzir um produto para Valentina, para Larissa, para o Vitor. Não. A gente vai justamente, é muito mais simples padronizar os gostos de toda a humanidade, que a gente vende um produto só. Embora a gente vai criar a relação de que, ou a impressão, a ilusão de que aquele produto é individualizado. Ele é personalizado, como a gente tem a argumentização aí das relações de consumo, né, que a gente diz, não, você é um consumidor especial, aí você compra o papel higiênico preto. Black, que eu não sei para que serve, né? Porque o papel higiênico preto acho que ele vai dificultar o processo para que ele foi feito, né? Mas é isso, meninos e meninas. Esta é a apresentação, né, da aula de hoje.